Boa noite. Hoje, quinta-feira, mais um episódio dos Bastidores da Bíblia. Esse nosso encontro semanal, toda quinta-feira, de formação e de reflexão bíblica. E hoje já estamos aí no nosso 21º episódio, né? 21º episódio e por isso é uma grande alegria minha estar com vocês aqui. Já dou as minhas boas-vindas àquelas que estão chegando, a querida Lucilene, também a Aparecida, a todos vocês que vão chegando aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Também o Gleicivânio, também seja bem-vindo, boa noite. E esse mês de setembro estamos revisando e aprofundando alguns temas fundamentais para abordar a Sagrada Escritura. E é verdade que muitas vezes a gente precisa revisar, a gente precisa reler, a gente precisa voltar a aprender coisas que aparentemente nós já sabemos, mas às vezes não aprofundamos, ou aparentemente sabemos, mas há dúvidas, né? Há incertezas, há confusões, como por exemplo a gente pôde perceber nesta semana numa caixinha de perguntas que eu coloquei aí no nosso Stories, e apareceram várias perguntas, claro, não pude responder a todas, mas deu para notar um pouco naquelas que publiquei, que há de fato dúvidas de níveis bem diferentes, né? Ou seja, de níveis básicos, de informações básicas, até a questões teológicas e mais técnicas sobre a Sagrada Escritura e sobre a Bíblia, né? Então sejam bem-vindos aí, Ângelo, Luiz André, também o grande Pedro Penteado do Rio de Janeiro. Aqui é Sosvero, não sei se é o nome ou o nickname, seja bem-vindo. Também a Dulce Peixoto. Sejam todos bem-vindos a mais este encontro dos Bastidores da Bíblia, em que cada quinta-feira, como você pode perceber, nós nos dedicamos a apresentar a cada um de vocês uma degustação, né? Um tema importante, um tema interessante, um tema, às vezes, para grande parte das pessoas que nos assistem, um tema novo, uma novidade, que nos fazem enxergar melhor o valor e a importância da Palavra de Deus, o sentido dos textos bíblicos, e também nos dá ferramentas para ler melhor, para compreender e interiorizar melhor a Palavra de Deus, certo? Então, os Bastidores da Bíblia sempre é importante para cada um de nós, também para mim. Cada quinta-feira eu tenho a ocasião de renovar aquilo que aprendo, aquilo que ensino, aquilo que estudo, aquilo que aprofundo sobre a Palavra de Deus, né? E hoje nós vamos começar a falar do Novo Testamento, né? Já falamos nas últimas duas lives, falamos sobre o Antigo Testamento. Na primeira, então há 2 semanas atrás, começamos a falar do Antigo Testamento, analisando um pouco os conjuntos dos livros do Antigo Testamento. A gente pegou o Antigo Testamento e dividiu os livros do Antigo Testamento em 5 conjuntos, em 5 grupos, né? Em 5 tipologias de livro. A tipologia clássica, né? Então, primeiro, os 5 livros do Pentateuco, depois os livros históricos, depois vimos um pouco dos livros sapienciais e, por fim, vimos também os livros proféticos, né? Proféticos. Na quinta-feira passada, o que nós fizemos? Nós pegamos o Antigo Testamento e vimos sobre um outro aspecto, né? Sob um outro ângulo.
E aí o que é que nós fizemos? Nós tratamos sobre o aspecto da geografia, algumas características próprias da terra da Bíblia, da nação da Bíblia, falamos do crescente fértil, falamos das características daquela região, e depois enfrentamos as principais etapas históricas do Antigo Testamento, né? Então, vimos ali a era dos patriarcas, certo? Depois o nascimento do povo de Israel, depois a monarquia, e terminamos com a comunidade judaica ali no pós-exílio, até chegar às portas do Antigo Testamento com a invasão romana, né? A conquista romana, quando Roma invade e conquista o país de Israel. Então hoje nós vamos começar o Novo Testamento e vamos tratar do Novo Testamento até a próxima quinta-feira. Então, próxima quinta-feira nós vamos ter a última live do mês de setembro, e aí então vamos terminar um pouco essa abordagem sobre tópicos importantes, referências fundamentais sobre o Antigo Testamento, tá certo? Então quero dar aqui as boas-vindas a Li Tarantino, também ao meu amigo Cristos, a Socorro, depois também a Maria Rosário de Souza, também a Marley, Sandy Cordeiro. Sejam todos bem-vindos nessa noite aqui de reflexão bíblica. O Sérgio, né? Outros já cumprimentei. E se você também tem interesse e acha que vale a pena, agora, pegando aqui na parte de baixo da tela, tem essa setinha, compartilhe com outras pessoas que você conhece essa live agora que está começando aqui, para que outras pessoas venham participar, para que outras pessoas entrem aqui na nossa sala, né, no nosso ambiente de estudo e de formação. Convide aí quem você considerar que gostaria de participar, que gostaria de vir até aqui. Boa noite também a Rosa Lúcia, a Maria de Socorro, a Norma, também a Raquel Dantas, a Dinora Pirotti, a Kate, Rosa Lúcia, sejam todos bem-vindos. Então já é 9 horas, vamos começar o nosso tema para aproveitarmos bem o nosso tempo. Eu quero dizer que vocês, ao longo da minha exposição aqui, fiquem à vontade de colocar, de postar suas perguntas, principalmente aqui na parte inferior do seu celular, onde tem esse sinal de interrogação. Você clica ali e aparece logo um campo para você digitar a sua pergunta, e com o maior prazer, no final, a gente vai, eu vou tentar responder as perguntas que colocam ali, como a gente sempre faz. E digo a vocês uma coisa interessante, hein? No final, é o último assunto que nós vamos tratar, vamos explicar por que Jesus nasceu antes de Cristo, hein? Por que Jesus nasceu antes de Cristo? Há um erro na contagem dos anos, e Jesus não nasceu como seria a data padrão no ano número 1 depois de Cristo, número 1, o ano número 1 da era cristã, mas aí nós vamos ver um pouco o que aconteceu. Mas no final, tá? Vai ser a última informação histórica que nós vamos dar, beleza? Então, antes de tudo, vamos ver algumas generalidades do Novo Testamento, para a gente saber do que se trata. Quando fala de Novo Testamento, eu acho que nós precisamos de algumas informações que nem todo mundo tem claro na sua mente o que é Novo Testamento. Então, em primeiro lugar, o termo Novo Testamento. A gente não pode nunca esquecer que testamento, a palavra testamento na Sagrada Escritura, é a tradução latina da palavra hebraica aliança. Então, testamento na Bíblia significa aliança. Então, falar Novo Testamento
significa falar de nova aliança. Falar de Antigo Testamento, se está falando de antiga aliança. A antiga aliança é a aliança de Deus com o seu povo, o povo de Israel, a aliança do Sinai, que nós tratamos na semana passada, a aliança por meio de Moisés. Moisés é o mediador, é o representante do povo diante de Deus e o representante de Deus diante do povo. E o Novo Testamento é a aliança em Cristo, no mistério pascal de Cristo, na sua paixão, morte e ressurreição. Então, a primeira coisa que a gente não pode se esquecer é que o termo Novo Testamento significa nova aliança, né? Essa aliança que em hebraico, a palavra aliança se diz berit, né? Se diz berit. E em grego se fala diateque, né? E em latim testamentum. Então isso é muito importante porque isso nos ajuda a entender várias questões no interior da Bíblia. Isso é um tema que vamos tratar em outra ocasião, mas bastaria dizer que o tema, né, central da Sagrada Escritura, o tema, se a gente pudesse resumir toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, numa só palavra, esta palavra é aliança. Berit, diateque, testamentum. Então, não à toa se chama Novo Testamento, Antigo Testamento. Como estamos falando do Novo Testamento, então é importante entender, e aqui nós vamos ver alguns textos, exatamente 4 textos bíblicos, que nos ilustram o que é esta nova aliança. Essa nova aliança. Em primeiro lugar, nós temos que entender que esta nova aliança de Deus com o seu povo, já fora anunciada no Antigo Testamento. Um dos textos mais importantes do Antigo Testamento é justamente o trecho de Jeremias, capítulo 31, onde, pela boca de Jeremias, Deus anuncia a nova aliança que ele vai selar com o seu povo, né? Jeremias, capítulo 31, versículo 31 e 32. Eu vou ler para vocês. Dias virão em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá, oráculo do Senhor. Não será como a aliança que estabeleci com seus pais, a aliança sinaítica do Sinai, quando os tomei pela mão para os fazer sair da terra do Egito. Aqui fala do Êxodo, se lembrem que os 3 atos fundantes do povo de Israel, nós temos a saída do Egito, o Êxodo, a passagem pelo Mar Vermelho e a aliança do Sinai. Quando os tomei pela mão para os fazer sair da terra do Egito, a aliança que eles não cumpriram, porque a aliança ela tem uma dimensão de relacional, de 2 pessoas, ou de 2 povos, ou de 2 grupos, em que cada uma das partes do pacto tem que cumprir o seu compromisso, a sua promessa. Isso é um pacto, é um contrato, né? A origem da palavra aliança está na questão de pacto, né? Aliança que eles não cumpriram, embora eu fosse o seu Deus, oráculo do Senhor. Então, vejam bem, já em Jeremias há o anúncio de uma nova aliança no futuro. Eu firmarei uma nova aliança, diferente da aliança que foi firmada no Sinai, porque em Cristo a nova aliança ela é totalmente diferente. Porque Cristo, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, a aliança não é mais bilateral, ela é praticamente unilateral, porque Deus assume a humanidade, e Deus, assumindo a humanidade e se encarnando e tornando-se homem, ou seja, perfeito Deus e perfeito homem em Jesus Cristo, em Cristo a humanidade dá o seu sim definitivo a Deus. E participar da nova aliança é entrar pela fé nesse sim de Cristo, na vida cristã, seguir a Cristo
para dizer o sim definitivo, que se repete a cada dia, o sim definitivo de cada um de nós, nós como povo de Deus, novo povo de Deus, que é a igreja, a Cristo, né? Então essa é a nova aliança. Depois, nós temos no Evangelho de São Lucas, ali no ambiente da última ceia, é uma frase que depois se repete em cada missa que se celebra, nas palavras da consagração, né? Você deve se lembrar. Então, Lucas capítulo 22, versículo 20, ali no momento da consagração do vinho, né? Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo. Então, as palavras de Jesus na última ceia, que são repetidas pelo sacerdote em cada missa no momento da consagração do vinho, em que o vinho deixa absolutamente de ser vinho, mantendo apenas as diferenças, mas mudando a essência, e se torna totalmente o sangue de Cristo. Depois da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que vai ser derramado por vós. Então a nova aliança se identifica aqui não com o sangue, porque o sangue material mesmo, ele não tem sentido nenhum, mas o sangue aqui é sinal de uma oblação, de uma doação, de uma entrega definitiva de Cristo ao Pai, em sinal de amor pleno e perfeito pela salvação de toda a humanidade. Depois temos na carta de São Paulo aos Coríntios, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 6, ele também fala em relação ao seu ministério de apóstolo, e fala de todos os apóstolos, ele fala o seguinte: é ele, está falando de Cristo, é ele que nos torna aptos para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, enquanto o Espírito dá a vida. Então aqui, numa linguagem teológica, poderíamos dizer que aqui nós temos a dimensão pneumatológica da nova aliança. A dimensão do Espírito Santo. Porque a nova aliança é a aliança da nova lei. Da lei do Espírito, diferente da lei da carne, né? E aí toda a dimensão da lei na teologia de São Paulo. E um último texto que eu gostaria de apresentar é da Carta aos Hebreus, a Carta aos Hebreus, que é um texto fundamental para entender tanto Cristo como sumo e eterno sacerdote, sacerdote da nova e eterna aliança, como também toda essa dimensão da nova aliança que está no coração desse texto inspirado, a Carta aos Hebreus, né? Então, o autor da Carta aos Hebreus diz o seguinte: por isso, ele, está falando de Cristo, né? Ele é o mediador de uma nova aliança. Então, mediador aqui é um termo que é sinônimo de sacerdote. Ele é mediador, ele é sacerdote. De uma nova aliança, um novo testamento. Aí usa aqui a dupla terminologia. Para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões cometidas sob a primeira aliança, então os pecados cometidos durante a época da primeira aliança, os chamados, aqueles que são chamados, recebam a herança eterna prometida. Então, eu quis mostrar apenas nesses 4 textos bíblicos, um do Antigo Testamento, que é central, que é a promessa da nova aliança, já no Antigo Testamento, anunciando a vinda do Messias, e depois esses 3 textos neotestamentários aqui, um do Evangelho de Lucas, uma carta de São Paulo e depois a carta aos Hebreus, Hebreus 9,15, tá? Quem quiser a citação. Então, as 4 citações são Jeremias 31:31, Lucas 22:20, o terceiro texto é 2 Coríntios 3:6, capítulo 3, versículo 6, e por fim, Hebreus capítulo 9, versículo 15. Então, isso só para a gente contextualizar
E lembrar que quando estamos falando de Novo Testamento, não é simplesmente um nome aleatório, um título de um grupo de livros. Ele tem um sentido importante. E quais são os livros do Novo Testamento? Eu sei que eu já falei isso há 2 semanas atrás, quando a gente fez uma abordagem geral da Bíblia, mas aqui vamos relembrar, já que estamos tratando no Novo Testamento. Então, quantos livros tem o Novo Testamento? Quem é que sabe aí? Alguém gostaria de escrever quantos livros tem o Novo Testamento? Quem sabe aí? Vamos ver se alguém escreve aí no comentário. Vamos ver quem é o primeiro a acertar. Estou esperando, vamos lá. Quantos livros tem o Novo Testamento? Atenção, atenção. Vamos ver se a live é viva mesmo. Se as pessoas estão acordadas. Se estão vivas. Hoje eu estava brincando aqui com meus filhos. Vivo ou morto? Vivo ou morto? Morto ou vivo? Vamos ver, quem é que está morto? Quem é que está vivo? Olha, já tem gente respondendo. O que mais? Che Borges já respondeu aí. 27 livros. Então, nunca se esqueçam disso. O Novo Testamento tem 27 livros. E quantos tem o Antigo Testamento? Vamos lá? Tem mais ou tem menos? O Antigo Testamento, quantos livros tem o Antigo Testamento? Vamos nos lembrar? Quem sabe? Quem sabe? Vamos lá, vamos lá. Tem gente pensando. Tem gente aí, quem sabe, pegando uma colinha. Tem gente revisando. Quantos livros tem o Antigo Testamento? 46. Muito bem. O Luiz André falando aí, 46. Muito bem, muito bem. Então, se a gente somar 46 mais 27, quantos livros nós temos ao todo na Bíblia? 73. 73 livros. Muito bem. Então, voltemos ao Novo Testamento com os nossos 27 livros. Então, como é que a gente pode classificar essa gama de 27 livros, né? Nós podemos... Não, o Tiebor está dizendo que depende da Bíblia. Não, a Bíblia católica tem 46 livros. Toda a questão dos 70 é em relação ao cânon judaico protestante, mas o cânon católico são 46 livros, né? Tá bom? Aqui nós... o cânon... Agora, o cânon judaico definido no século I, aliás, no século II depois de Cristo, e depois seguido pelas comunidades da Reforma protestante, que a gente chama ou protestantes ou evangélicos, aí no Antigo Testamento tem menos 7 livros, né? Então eles seguem só 39 livros, não seguindo aqueles que nós chamamos de deuterocanônicos, tá bom? É importante não confundir, mas não é só a questão dos 70, é a questão dos deuterocanônicos, tá bom? Então vamos lá. Os livros do Novo Testamento, eles podem ser divididos em 3 grupos: livros históricos, cartas e livro profético. Então, quais são os livros históricos? Nesse campo histórico, a gente coloca os 4 evangelhos, que são os 4 livros mais importantes da Bíblia inteira. É o coração da Bíblia. São os evangelhos. Depois, os 4 evangelhos e o que comumente se chama de o Evangelho do Espírito Santo, ou o Evangelho da Igreja, que é a questão dos Atos dos Apóstolos. Então, os 5 livros históricos do Novo Testamento são os 4 evangelhos: Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo João e os Atos dos Apóstolos, escrito também pelo autor do Evangelho segundo Lucas, tá bom? Depois dos livros históricos, nós temos as cartas, as epístolas, e aqui nós vamos ter um grupo longo de 21 livros. Então nós temos 21 cartas no Novo Testamento, né? São cartas importantes. Primeiro nós temos
o Corpus Paulino, né, as cartas de São Paulo, que são carta aos Romanos, a 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. 1ª Tessalonicenses é o primeiro texto do Novo Testamento a ser escrito, né, o mais antigo. 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filémon, né? Não chega nem a ser uma carta, poderíamos dizer que é um bilhete, né? Bilhete a Filémon. Depois, então, dessas cartas de Paulo, né, nós temos uma carta que se chama Carta aos Hebreus, né? A carta que antigamente se chamava Carta de São Paulo aos Hebreus. Hoje a gente sabe que ela nem é uma carta, que ela propriamente, tecnicamente, é um tratado teológico, nem é de São Paulo, e muito menos aos Hebreus, né? Aos Hebreus. Então aí mas tem um motivo por ter esse título, né? E depois as cartas, dentro desse grupo de cartas, então temos as de São Paulo, tem a carta aos Hebreus, e as cartas chamadas cartas católicas, porque não são dirigidas a uma só comunidade, a um só povo, a uma só classe de pessoas, mas elas são dirigidas a toda a igreja. Então, são cartas católicas. A palavra católica significa dirigida a todos, a ser universal, né? Aí a carta de São Tiago, a 1ª e 2ª Pedro, a 1ª, a 2ª e a 3ª João e a carta de Judas, né? E o último livro da Bíblia é o livro do Apocalipse, que nessa classificação aqui do Novo Testamento é um livro considerado profético, né? É um livro ímpar, importantíssimo, que fecha com chave de ouro a Sagrada Escritura e que vai ser objeto de nossos estudos aí num curso online e depois presencial que nós vamos ter mais à frente. Um curso interessantíssimo sobre a importância e a atualidade do livro do Apocalipse. Um livro que em cada época da história da igreja é infelizmente manipulado, mal interpretado e para espalhar terror, dúvida e falsos medos, né? E não é nada disso o sentido e o significado do Apocalipse. O Apocalipse é um livro, como não poderia ser diferente, que fecha a Bíblia com chave de ouro, e o centro, o coração do Apocalipse não é a besta, não são os anjos, não são os anciãos, não é o dragão, é o Cristo vivo e vitorioso Senhor da história, né? Então, além de já vimos um pouco o sentido da expressão Novo Testamento, né, com alguns textos bíblicos, vimos aqui então o cânon do Novo Testamento, a lista dos livros canônicos do Novo Testamento, os livros do Novo Testamento, e eu gostaria de terminar essa primeira parte citando um número do Catecismo da Igreja Católica. Vocês devem notar que eu, em todos os episódios aqui dos Bastidores da Bíblia, sempre cito o Catecismo da Igreja Católica, que depois da Bíblia é o livro mais importante para o cristão católico. É o Catecismo da Igreja Católica, onde está sintetizado, onde está de forma com grande sabedoria, com grande organicidade, com grande profundidade, todo o conteúdo essencial da nossa fé, né? Então, é muito importante para todos nós o Catecismo da Igreja Católica. E para falar da importância do Novo Testamento, como estamos tratando aqui, o Catecismo da Igreja Católica dedica um número, o número 124, então, do Catecismo da Igreja Católica, sobre a excelência do Novo Testamento. Aí eu vou ler aqui esse número e tirar algumas observações. Diz o Catecismo da Igreja Católica: a palavra de Deus, que é força de Deus para a salvação de quem acredita, apresenta-se e manifesta o seu poder de um modo eminente nos escritos do Novo Testamento.
Estes escritos transmitem-nos a verdade definitiva da revelação divina. O seu objeto central é Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, os seus atos, os seus ensinamentos, a sua paixão e glorificação, bem como os primórdios da sua igreja, sob a ação do Espírito Santo. Então, eu acho que nessas palavras do Catecismo da Igreja Católica, nós poderíamos tirar 3 afirmações muito importantes para nós, que estamos aqui começando um estudo sobre os aspectos fundamentais do Novo Testamento. Qual é a primeira afirmação que nós vemos aqui nesse texto do Catecismo, que também está citando um outro documento importante da Igreja, que é a Constituição Dogmática sobre a Palavra de Deus, Dei Verbum, do Concílio Vaticano II. Então a primeira coisa que afirma é que, claro que o Antigo Testamento e o Novo Testamento são a Palavra de Deus. Nós vimos no episódio passado a unidade profunda que existe entre Antigo e Novo Testamento. Mas não se pode negar que o Antigo Testamento ele manifesta de um modo eminente, de um modo especial, de um modo único, o poder da palavra salvífica de Deus. Claro, porque o Antigo Testamento é uma preparação para o Novo Testamento. Não tira o valor do Antigo, porque também sem o Antigo Testamento não se entende e não se aprofunda o Novo Testamento, né? Então a primeira afirmação que se fala que de modo eminente Deus manifesta sua salvação e seu poder nos escritos do Novo Testamento. Então a superioridade do Novo Testamento a respeito do Antigo naquilo que tange ao conteúdo da revelação, por ser a realização da preparação e da promessa feita na Antiga Aliança. Uma segunda afirmação é que esses escritos, está falando aqui o Catecismo, ou seja, os escritos do Novo Testamento, transmitem-nos a verdade definitiva da revelação divina. Certo? Definitiva. Ou seja, é a idade definitiva da revelação. Por quê? Porque no Antigo Testamento nós temos um passo a passo em que Deus vai preparando o seu povo para tudo aquilo que Ele quer anunciar e revelar de si mesmo. Então, no Antigo Testamento não há uma revelação direta e clara da Santíssima Trindade enquanto tal. A gente pode ler textos do Antigo Testamento à luz do Novo Testamento e vamos descobrir ali elementos de anúncio, ou melhor, de prenúncio do mistério da Santíssima Trindade. Mas a revelação da Santíssima Trindade se dá na pessoa de Cristo, na sua relação com o Pai e com o Espírito Santo. No âmbito moral, então toda a questão da violência, da monogamia, né, do valor da mulher. Então, vários aspectos ali no Antigo Testamento há elementos históricos que pertencem à fase de amadurecimento tanto do povo na vivência da palavra de Deus, como na revelação do próprio Deus em relação à vida do seu povo, né? Então, também toda a dimensão religiosa, a dimensão sacramental no Antigo Testamento, né? E da misericórdia de Deus, né? Então é todo um passo a passo em que Deus, como um verdadeiro Pai, vai preparando o seu povo como um filho, né? Como um filho. E por fim, a outra afirmação que faz esse texto do Catecismo é que o objeto central, o assunto central de todo o Novo Testamento, ou seja, desde o Evangelho de São Mateus até o Apocalipse, é Jesus Cristo, sua vida e suas obras, né? E aí, claro, em consequência disso, a vida do povo de Deus que ele fez nascer da cruz, que é a igreja, né? Então isso seria o primeiro tópico que eu queria tratar aqui hoje, sobre algumas generalidades
do Novo Testamento. Então, o que significa o Novo Testamento, a expressão Novo Testamento, quais são os livros do Novo Testamento e qual é a excelência do Novo Testamento na Sagrada Escritura. Espero que tenha ficado claro. Se tem uma dúvida, posta aí a sua pergunta aí na parte inferior da tela do celular, onde tem um sinal de interrogação para a gente responder no final, tá bom? A segunda parte que eu tinha para tratar hoje com vocês seria alguns aspectos, alguns dados geográficos do Novo Testamento, né? Do Novo Testamento que nos ajudam, né? Principalmente quando você tem a sua Bíblia aí, pode ser a Bíblia da CNBB, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia da Ave Maria, a Bíblia das edições Loyola, né? A Bíblia da Difusora Bíblica. Então, qualquer edição da Bíblia, no início dela ou no final, vai ter vários mapas. E um desses mapas vai ter um mapa da Palestina no tempo de Jesus, né? E aqui dá para ver algumas informações importantíssimas que são necessárias para a gente entender pelo menos 4 evangelhos, né? Então, quando a gente vai à missa ao domingo, quem vai à missa durante a semana, vai escutar o evangelho e muitas vezes vai ver nomes de cidade, nomes de regiões, e isso é muito importante para a gente assimilar bem a mensagem que está ali sendo transmitida pela palavra de Deus, né? Foi interessante essa semana, porque como na semana passada a gente tratou aqui nos bastidores da Bíblia sobre algumas informações sobre a história de Israel, sobre a geografia no Antigo Testamento, por exemplo, vários de vocês me falaram durante a semana que ao irem à missa, ao ler o texto das leituras da missa, notaram, né? Olha, tem um texto de Esdras, alguém de vocês falava de um texto de Esdras, e aí entendeu que era depois do exílio, então a época pós-exílica. Um outro disse o Salmo, porque o Salmo falava de um rei, então eu me lembrei do tempo dos reis. Então, é verdade que quando a gente vai tendo mais conhecimento, mais acesso a esses dados, tanto da geografia como da história, isso nos abre muitas portas para entender o texto bíblico, né? Não à toa, porque a palavra de Deus é concreta, ela acontece, ela se realiza, Deus age em lugares concretos, uma terra concreta, então tem uma dimensão geográfica, e numa época concreta, então tem uma dimensão histórica. Então isso é muito importante, não é facultativo a estrutura, né, histórica e geográfica dos relatos bíblicos. Então, para entender bem o Novo Testamento, a primeira coisa bem clara num mapa que você tem que ter claro são os 3 distritos administrativos da Palestina. Ou seja, a Palestina na época de Jesus, que se chamava no geral como Judéia, não tinha o nome Palestina ainda. O nome Palestina só no início do século II é dado pelos romanos àquela região. Mas a Palestina, no tempo de Jesus, ela é dividida em 3 distritos. E isso resolve grande parte dos problemas, quem sabe isso. No norte de Israel, no norte, nós temos a Galileia. A Galileia. Certo? A Galileia. É lá que Jesus foi criado. Nazaré está na Galileia. É lá que aconteceu o primeiro milagre, em Caná da Galileia. É lá que está o Mar da Galileia, que não é um mar, é um lago, tanto que tem um segundo nome, o lago ou de Genezaré, o lago de Tiberíades. É lá que tem a cidade onde Jesus morava durante sua vida pública. Jesus morava na casa de Pedro, que é Cafarnaum. É lá na Galileia que está a cidade natal de Maria Madalena. Ela chama Madalena por ser originária da cidade de Magdala, né? Então, isso é importante para ter clareza. Então, a parte norte, o primeiro distrito aí, não vou detalhar a questão geográfica e política da época, que aí exigiria mais dados, mas só como
como de início aqui, é importante ficar claro. Então, o primeiro distrito aí no norte, nós temos a Galileia. No centro do mapa, no meio de Israel, nós temos o segundo distrito, a segunda camada, a segunda região administrativa dos romanos, que é chamada de Samaria, a terra dos samaritanos. Vocês devem se lembrar do capítulo 4 do Evangelho de São João, onde Jesus tem um diálogo, se encontra com uma mulher da Samaria, uma samaritana. E aí Jesus está justamente numa viagem, né? Jesus está viajando da Galileia para a Judéia, está subindo e passa pela Samaria, né? Pela Samaria. E a terceira região central e importante no Novo Testamento é a Judéia, né? Que é o sul, é a parte sul, né? Então, Galileia é o norte, Samaria é o centro e o sul é a Judéia, que faz fronteira ali com o deserto do Sinai, o deserto do Negev. É uma região bem diferenciada e que tem como capital Jerusalém. É ali que está Jerusalém, ali que está Jericó, né? Ali que está Belém. É nessa região que Jesus nasce. Jesus nasce daí, né? Na cidade de Belém da Judéia, né? Belém da Judéia. Então, é muito importante, depois vocês, se não estiverem fazendo agora, façam depois, olhar um mapa do Novo Testamento. Se não encontrarem na sua Bíblia, no Google, vocês entram na internet, mapa da Palestina da época de Jesus, vocês vão ver principalmente essas 3 regiões. Eu queria só falar um pouco da importância da Galileia, né? A Galileia, ela tem uma importância muito, muito grande, tanto no aspecto religioso, né? Porque o pessoal do sul, os judeus do sul, consideravam os galileus pessoas pouco religiosas, ou seja, pouco fiéis ao culto de Jerusalém, né? Pelo histórico da mistura de grandes populações estrangeiras ali, pela influência de outras religiões pagãs. Então os galileus eram sempre tidos assim como uns judeus assim uns judeus assim pela metade, um judeu de segunda classe, né? Então muitas vezes quando estavam chamando Jesus de Galileu, era também uma forma de menosprezar uma pessoa, chamando, ele veio da Galileia, um certo Galileu, né? Então, nesse aspecto. Por outro lado, é uma região muito rica e muito importante no aspecto comercial e econômico, por causa da pesca, né? Por causa da agricultura, porque toda a região, tanto ali do mar da Galileia em volta e também as partes que estão mais próximas do mar e depois o início do Rio Jordão, que depois desce e desemboca lá no Mar Morto, no sul. Então é uma região muito próspera, muito rica e muito comercial, por causa do contato com as fronteiras do norte, né? Ali nós temos a Síria, nós temos o Líbano, né? Depois nós temos ali a parte da Mesopotâmia, aquela região ali arábica, né? Então nós temos um grande podemos dizer, a Galileia ali é uma grande encruzilhada comercial e cultural, muito importante. Ou seja, Jesus escolheu viver ali e centralizar muito da sua vida pública ali, porque é um lugar estratégico, né? Estratégico para difusão de uma mensagem, de um estilo de vida, né? É um ambiente urbano, né? Um ambiente urbano. Depois, a Judéia, que é no sul, então é uma região mais pobre economicamente, né, por causa das limitações do clima, né, então um clima mais desértico,
né? Então há quase nenhuma agricultura propriamente dita. Nós temos a questão dos pastores, de ovelhas, de cabras, né? Mas é importante Jerusalém porque é a cidade onde tem o centro religioso de Israel, né? Do povo de Israel, que é o Templo de Jerusalém. É a capital política, né? Na época de Jesus perde um pouco a centralidade política, porque por causa da dinastia dos Herodes, a Roma então difunde um pouco, é um pouco diversificado as divisões de poder nessas regiões, mas é o centro religioso da religião judaica, dos judeus, né? Então ali está o Templo de Jerusalém, a presença de Deus garantida no seu templo, ali estão os sacerdotes, ali estão também os grupos políticos mais importantes. Na próxima quinta-feira nós vamos explicar um pouco mais isso, a questão do sinédrio, quem eram os saduceus, também quem são os fariseus e os doutores da lei, né? Então é o centro religioso e depois para nós cristãos sim, porque é justamente a cidade onde Jesus vai sofrer, morrer, dar a vida por todos nós e ressuscitar, é justamente em Jerusalém, então no sul. E a Samaria, que está ali no meio, é o povo mais hostil e está dentro da região de Israel aos judeus, né? Eles sempre foram considerados como com os galileus, os judeus do sul tinham uma relação assim um pouco de um certo desprezo, mas com os samaritanos já é uma relação de ódio, de hostilidade, de divisão. Isso se nota um pouco no diálogo da samaritana com Jesus, né? Depois, eu já mencionei aqui a grande importância do Mar da Galileia, né, que não chega a ser um mar, é um lago, se vocês olharem bem no mapa, mas vocês sabem da grande importância do Mar da Galileia nos evangelhos, né? Então, é um meio de transporte da região. Jesus passava de uma cidade para outra viajando de barco, né? Os primeiros apóstolos são pescadores, trabalham nas cooperativas de pesca em Betsaida, em Cafarnaum, em Tiberíades, né? Então é um lugar muito importante. E depois o Rio Jordão, que é um rio que corta o meio, né, de Israel. É um rio estreito e raso, quase um riacho, um córrego para as nossas medidas brasileiras, né? Mas é um rio que traz irrigação, que traz possibilidade de prosperidade em muitas regiões de Israel, né? E algumas cidades importantes dessa região, como eu já mencionei, Jerusalém, que é a capital religiosa e política dos judeus, né? É um centro importante. Cafarnaum, que está na Galileia, que é a cidade de São Pedro, é a cidade do discurso do pão da vida, né? Cidade na sinagoga de Cafarnaum, né? A cidade de Nazaré, que também está na Galileia, de onde é Maria, de onde vivia José, onde Jesus vai passar vivendo com seus pais os 30 primeiros anos da sua vida. Depois a cidade importante ali em volta, além de Cafarnaum, do Mar da Galileia, a cidade de Tiberíades, né, que é muito importante. E a cidade de Cesareia Marítima, que é uma cidade mais ali de Jerusalém, mais ao norte, e que está na beira do mar Mediterrâneo, onde era a residência do governador romano, ou procurador romano, como Pôncio Pilatos, por exemplo. Era a residência oficial. Cesareia é uma cidade belíssima, eu já estive lá também, na beira do mar, uma joia romana, né, no meio de Israel, um anfiteatro belíssimo, palácios, que hoje ainda restam as ruínas, né? Então, essas eram algumas informações geográficas que eu queria dar. E hoje, então, gostaria de terminar dando algumas datas históricas importantes,
como primeira parte. Essas datas eu vou continuar a tratar delas na próxima quinta-feira, porque não, claro que não daria para oferecer todas as datas hoje, além de ficar muito cansativo, mas queria só lembrar algumas datas históricas importantes para nos ajudar aqui. Está entrando aí o Padre Antônio Hofmeister, que deve estar no Canadá a essa hora. Seja bem-vindo, Padre Antônio. Justamente na hora aqui que eu vou tratar de história, né? O grande historiador, Padre Antônio Hofmeister. Mas queria aqui só apresentar algumas datas que são importantes. Em primeiro lugar, como falávamos na quinta-feira passada, o ano 63 a.C. Né? Então, é justamente no ano 63 a.C. que o general romano Pompeu invade tanto a Síria como também Israel, e invade a Palestina e integra esse território a Roma. Né? Então isso é muito importante. Olha aí, Padre Antônio, tem uma fã sua, Raquel Dantas, está dizendo aqui que é sua fã. Né? E então 63 a.C. é quando começa o domínio romano em Israel. Depois, quando a gente fala de Herodes, né, Herodes Magno, aquele primeiro Herodes, o Herodes da época do nascimento de Jesus, o Herodes que é visitado pelos magos, né, vindos do Oriente. Então esse Herodes, ele vive do ano 37 ao ano 4 a.C. De modo geral, há algumas controvérsias em torno dessas datas, mas Herodes Magno, o Grande, né, que é rei dos judeus, né, título rei dos judeus, ainda que é um vassalo, né, um rei assim com um certo poder instável, aparente. Ele e os seus sucessores, os outros Herodes, quem mais entende aí do padre, é o Padre Antônio, que entende da dinastia dos vários Herodes, né, Padre Antônio? Quem quiser entender mais da dinastia dos Herodes, tem lá no YouTube alguns episódios da série católica A História da Igreja, que a gente participa todo sábado, e aí o Padre Antônio explica sobre toda a dinastia dos Herodes. Né? Depois também, uma data importante é que de 27 a.C., até 14 depois de Cristo, é o reinado, né, do primeiro imperador romano, César Augusto. Né? Então, é César Augusto, é Augusto que funda o Império Romano, né? O grande Império Romano. Então, esse período é muito importante, entender um pouco as fases do Império Romano, também cada um de seus imperadores, ajuda a entender esse período do Novo Testamento, tanto na época da vida de Jesus, como também do início da Igreja e o início da atividade dos apóstolos e também de seus sucessores. E eu queria terminar hoje, então, como eu havia prometido, explicando então por que se diz que Jesus nasceu antes de Cristo. Né? Então, algumas coisas são importantes. Você já deve ter se perguntado alguma vez por que 1920, por exemplo, o ano de 1920, faz parte do século XX e não do século XIX. Porque o ano de 1750 faz parte do século XVIII e não do século XVII. Em primeiro lugar, porque essa contagem a partir do nascimento de Cristo, ela foi criada, foi reelaborada por um monge, né? Um monge católico cristão, grande teólogo e filósofo e também matemático e astrólogo, chamado Dionísio o Exíguo, o Pequeno. Né? E ele tinha recebido do Papa o encargo de fazer uma recontagem do início da vida de Cristo até chegar à época em que ele vivia, século VI, para a fim de a questão das controvérsias com os orientais sobre a data da Páscoa estabelecesse um pouco a data real da Páscoa. Né? O Padre Antônio está nos lembrando aqui, Dionísio o Exíguo. Né? Só que, em primeiro lugar, nessa contagem,
como era habitual na época, a contagem não foi feita a partir do ano zero, né? Então não tem o ano zero depois de Cristo, o ano um depois de Cristo, o ano 2, não. O início da era cristã é no ano 1. Então, qual é o primeiro século? Quais são os primeiros 100 anos? É do ano 1 ao ano 100. Esse é o primeiro século. Qual é o século segundo? A partir do ano 101 ao ano 200. Então, o ano, por exemplo, 115, ele faz parte do século segundo. Então, é daí que origina a forma da gente contar os séculos. Mas não é aí que está o problema. É que, posteriormente, muito tempo depois, de certa forma, recentemente, nós descobrimos uma coisa interessante. Porque o certo seria o quê? O ano 1 da era cristã, o 1 depois de Cristo, seria, então, segundo a contagem de Dionísio, a data do nascimento de Cristo. Mas quando se foi fazendo algumas observações, estudos, principalmente sobre a história de Herodes, sobre a história de alguns dignitários romanos, percebeu-se um dado interessante, que Herodes teria morrido, Herodes Magno, no ano 4 a.C. Ora, se Herodes é aquele que recebeu os magos, que reinava na Judéia quando Jesus nasceu em Belém, e que também foi aquele que ordenou a matança dos inocentes, ordenando matar as crianças com 2 anos, de 2 anos para baixo, significava que, pelo menos, quando Jesus nasceu, Herodes estava vivo e reinando, até pelo menos uns 2 anos após o nascimento de Cristo. E é por isso que, claro que o que eu estou falando aqui é só um resumo. Há muitos debates entre os especialistas, mas o que eu transmito aqui para vocês é o consenso da maioria dos especialistas sobre esse assunto, né? Herodes, então, teria morrido no ano 4 a.C. Claro que a base, só para complicar mais um pouco, a base da contagem que Dionísio usa é justamente a base da contagem romana, das datas romanas, que as datas romanas eram feitas a partir da data da fundação de Roma, né? A Burbe Condita, né? Da fundação de Roma. Então, se Cristo, a data que Dionísio definiu é que em 754 da fundação de Roma teria nascido Cristo. Mas, como se descobriu que no ano 750 da fundação de Roma teria morrido Herodes, então qual é a conclusão que se tira? Que provavelmente Cristo, Jesus, tenha nascido por volta do ano 5 ou 6 antes de Cristo. É por isso que a gente faz um joguinho de palavras dizendo que Jesus nasceu antes de Cristo. E o Padre Antônio está nos informando aqui, Herodes o Grande morre no ano 4 a.C., Quirino começa a ser governador da Síria no ano 7 a.C., entre essas datas nasceu Nosso Senhor. Olha, muito obrigado aí, grande Padre Antônio. E é isso então, pessoal. Hoje muitas informações, vamos tentar responder umas perguntas. Quem colocou pergunta, beleza. Quem não colocou ainda, pode postar sua pergunta aqui, eu vou lendo. Então a primeira pergunta os judeus da Galileia eram vistos como menos ortodoxos que os que viviam mais perto de Jerusalém? Exatamente, menos ortodoxos. A expressão é excelente, menos ortodoxos, né? Então, havia isso durante já o Antigo Testamento, né? No Testamento tem já uma grande polaridade entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul mais defendendo uma pureza religiosa e legal, e o reino do norte há uma flexibilidade, uma confusão também maior e que às vezes chega a dimensões heterodoxas, né? Com certeza. Depois,
Vamos ver aqui mais. Outra pergunta. Os samaritanos se consideravam judeus? Não, não se consideravam judeus. Eles se consideravam herdeiros da promessa, né, membros do povo de Deus, mas não judeus, porque a formação do judaísmo, né, ela está muito fortemente marcada por toda a atividade pós-exílica, né? Então, a dimensão religiosa dos samaritanos com Deus, então tem uma fé, né, com um Deus único, tem a busca da fidelidade à lei da Torá, mas há uma dimensão de divergências aí no como celebrar a fé, onde é que se deve, onde é que está a presença de Deus, né, a dimensão cultual, se em Jerusalém ou no Monte Garizim, né? Então, leiam de novo João capítulo 4, o diálogo de Jesus com a samaritana, que vocês vão ver várias características sobre isso, né? Então, os samaritanos não se consideravam judeus, de forma alguma, tanto que chamavam os judeus, mas se consideravam membros fiéis do povo de Deus, né? Membros fiéis do povo de Deus, porque eles são também originários de uma mistura de algumas outras tribos de Israel, diferente daquela de Judá e de Benjamim, e também de mistura de outros povos cananeus que ali tinham se instalado durante o exílio da Babilônia. É uma origem muito interessante. O povo samaritano é um povo interessante de se estudar. Depois, uma outra pergunta aqui: poderia falar um pouco sobre a carta aos Hebreus, que não foi escrita por São Paulo? Exato. Hoje, dos últimos estudos que nós temos, principalmente a partir do finalzinho do século XIX, século XX, nós temos, por vários motivos, principalmente de crítica interna, né, pelo vocabulário usado, pela linguagem teológica, pela temática, se concluiu que dificilmente, praticamente impossível, que esse texto da carta aos Hebreus tenha sido escrito por São Paulo. Tanto que nem na missa mais se fala a carta de São Paulo aos Hebreus, se anuncia leitura da carta aos Hebreus, né? Então, por elementos que a gente faz uma crítica textual, uma crítica teológica, e também crítica é análise crítica, tá, gente? Não é criticar, assim. Crítica é quando você faz um trabalho textual, histórico e teológico para analisar a origem de um texto, né? Tá certo? Mas é uma carta importantíssima para se estudar, é a palavra de Deus, e é interessantíssimo também aprofundar nesse conhecimento. E aí, mais alguma pergunta? Estão cansados? Vamos lá, se tiver eu respondo, com o maior prazer, com a maior alegria. Padre Antônio, tem alguma coisa aí para nos ajudar, para nos falar, para nos iluminar? Nosso amigo aí, o Wilson, está aí, o Caio, o Ciene, dando boa noite a todos. Boa noite. Então, eu vou, enquanto alguém faz alguma pergunta aí, eu vou só anunciando a próxima quinta-feira, que é a última quinta-feira de setembro. Então, toda quinta-feira nós temos uma live, mas agora em setembro nós estamos nos dedicando a temas fundamentais da Bíblia. Vamos continuar aquilo que começamos hoje sobre o Novo Testamento. Então nós vamos ver mais algumas datas históricas, né? Nós vamos ver também algumas dimensões sociais e religiosas do Novo Testamento, principalmente os grupos, né, importantes na época de Jesus, sejam os fariseus, os doutores da lei, os saduceus, os essênios, né? Tem alguém falando aí já dos manuscritos do Mar Morto, né? Então, veja bem, tem alguém fazendo uma pergunta interessantíssima, né? Interessante. Eu vou ler como está, porque é importante. Algum texto do Novo Testamento entre manuscritos do Mar Morto? Então, veja bem a pergunta,
né? Então, em primeiro lugar, essa descoberta desses manuscritos do Mar Morto, que é muito importante falar manuscrito do Mar Morto, e não só manuscrito de Qumran. Qumran é um conjunto de grutas próximos ao Mar Morto, onde foram descobertos alguns textos, principalmente escritos em cerâmicas e em pergaminhos, né, de textos principalmente ligados à comunidade dos essênios. E no meio desses textos, nós também encontramos alguns textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Aqui de memória, por exemplo, me vem alguns manuscritos, por exemplo, de João, né? Eu trabalhei alguns textos de João. E quem trabalhou mais isso, o resultado que nós temos desses manuscritos do Mar Morto relacionados à Bíblia, colocados ao nosso alcance, é a obra-prima que é a Bíblia de Jerusalém. Né? A Bíblia de Jerusalém. Mas depois, para quem quer aprofundar, todos os manuscritos do Mar Morto, nós temos que ver essas descobertas, são várias descobertas dos manuscritos do Mar Morto. Quais são os textos bíblicos, quais são os textos não bíblicos, qual a importância desses textos, qual a antiguidade deles, qual a qualidade deles, porque muitos estavam já corrompidos, a gente encontra só alguns fragmentos, mas é um tema interessantíssimo, tá certo? Mais alguma pergunta? Então, eu já vou agradecendo a todos vocês a participação, a presença aqui nesta noite de quinta-feira, e que cada quinta-feira a gente tenta aprofundar, tenta saber algo mais, e também as perguntas que vocês fazem, tanto as perguntas aqui como depois, posteriormente, ao longo da semana, me ajudam muito. Por exemplo, vocês perguntaram muito na semana passada sobre a questão dos números, a simbologia dos números. Tanto a idade dos patriarcas, não sei se vocês se lembram, mas também alguns números ligados a alguns textos bíblicos. Tanto que eu estou pensando, mais à frente, nós vamos ter aqui um episódio dos bastidores da Bíblia sobre a simbologia dos números na Bíblia, é muito importante. Né? Como é que eu tenho um patriarca, tem mais de 600 anos, será que esse homem viveu tanto assim? O que significa isso? Né? Então, são temas muito importantes e muito interessantes. Obrigado de fato pela presença de vocês, e estamos juntos aqui sempre no meu perfil, oferecendo materiais de alta qualidade para a formação cristã e católica para todos nós, e assim a gente poder ser fiel à nossa fé, viver com alegria a nossa fé e dar testemunho dessa verdadeira, autêntica alegria que é dom de Deus. Tá certo? Uma boa noite a vocês e até a próxima semana. Até mais.